Conversamos agora, temos a honra de receber aqui no estúdio da TV Cultura Paracatu o promotor de justiça, que hoje está aposentado, mas aí que a cidade continua colhendo frutos do seu trabalho, que é o Dr. Paulo Campos. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TVC. Bom dia, Eucária. Eu é que me sinto honrado de estar aqui com vocês, né? Falando com o povo de Paracatu. A honra é toda minha. Pois é, doutor, e a gente gostaria já de começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a ação que o Ministério Público moveu contra a Copasa, que o senhor foi aí o autor quando atuava como promotor aqui em Paracatu em 2018. Nessa ação, além da Copasa, o município também era réu e foi condenado? Sim, primeiro nós temos que esclarecer que a ação não é pessoal. O Ministério Público é um órgão, não é de Estado, é um órgão independente, onde é uma instituição que os seus membros, pelo princípio da unitariedade, substituem uns aos outros. Então, é uma ação do Ministério Público, não é uma ação do Dr. Paulo Campos, é uma ação do Ministério Público. E essa ação foi proposta contra a Copasa e contra o município. E o município também foi condenado, né, na ação. Nesse sentido, doutor Paulo Campos, qual a responsabilidade do município? Bom, primeira coisa é que o serviço é público. O município não delega o serviço, ele delega a execução do serviço através de um contrato de concessão. E cabe ao município, poder concedente, fiscalizar a execução desse serviço e fazer com que a concessionária cumpra o serviço, execute o serviço na forma do contrato. O serviço continua sendo público. Tudo que ocorre em Paracatu em relação à Copasa, todas essas angústias que a sociedade passa, é responsabilidade da Copasa? Não deixa de ser, mas é muito mais responsabilidade do município de Paracatu. E é um problema que atravessa aí mais de 3 décadas. A Copasa tem esse poder todo, por que ela tem esse poder todo? Bom, primeiro nós temos que falar, a Copasa é uma sociedade de economia mista, ou seja, a maioria do capital da Copasa é do Estado de Minas Gerais. Com isso, a empresa tem um poder político muito grande, né? E inibe esse poder político, ao meu sentir, inibe o poder municipal, os órgãos de poder, o executivo, o legislativo, de tomar as medidas necessárias. Esse poder político predomina sobre aquilo que deveria ser, que é o interesse público. As pessoas chegaram a passar realmente sede, no sentido literal da palavra, há uns anos atrás, né? E realmente pouco foi feito, não é mesmo, doutor? Quase nada foi feito e a questão é muito séria. Em 2017, nós tivemos uma crise hídrica, o Ministério Público reuniu com a sociedade civil e o município para suprir aquilo que a Copasa deveria fazer. Não sei se o município cobrou da Copasa o investimento que ela fez emergencial naquele momento, né? Eu não sei, deveria cobrar. A questão foi tão séria que contaminou toda a nossa hemodiálise. Tivemos que remover os pacientes para fazer hemodiálise em Unai. A questão foi seríssima. E depois disso, continua desculpa por desculpa. Falta água em tal bairro é porque queimou uma bomba. Eu espero que essas desculpas o município tenha checado cada uma delas e feito um laudo de constatação. O que eu tenho certeza que não fez. Ou seja, a responsabilidade é da Copasa, que não presta o serviço na forma da concessão, e do município, que não tem feito a sua parte como poder concedente. O senhor tem acompanhado, por exemplo, como está a situação da Copasa na cidade hoje? Não, eu sei que a Copasa está construindo um reservatório, uma espécie que eles chamam de piscinão. Agora, resta saber se eles vão ter água para colocar nele, porque foram oferecidas outras alternativas de barramento, inclusive que seria mais barato, e eles não aceitaram. Resta saber se eles terão água para colocar naquele reservatório, não é? A questão hídrica de Paracatu, a Copasa vem acompanhando o município. Isso teve um estudo em torno de 2014 que chamou atenção para o que iria acontecer, mas a Copasa deixou tudo nas mãos da natureza e nas mãos de Deus. Então a situação é grave e continua grave. Agora está sendo feita uma obra. Eu não sei se terá água para colocar nesse reservatório.
Isso é uma questão técnica, eu não tenho conhecimento. A obra que eu tenho, porque eu passo e vejo, tenho conhecimento, vejo ela de longe e tal. E esses desdobramentos, né, de 2018 para cá, o senhor poderia cronologicamente falar um pouquinho do que o senhor acompanhou? Bom, em 2017 foi o ápice da crise, né? Ápice, assim, de calamidade pública, de pessoas ficar 7 dias sem água. Quando aconteceu aquilo, nós reunimos com a Kim Ross, que forneceu toda a sua estrutura, parou a empresa, forneceu água de seus poços e fez esse abastecimento com caminhão-pipa. Diante disso, em 2018, o município, para fazer de conta que estava fazendo alguma coisa, fez uma notificação extrajudicial, porque o município também sabia que o Ministério Público tinha instaurado um inquérito civil público e resultaria em uma ação civil, onde o município também seria responsabilizado. Mas fez essas notificações e tal, mas efetivamente o que o poder público poderia fazer, ele nunca fez e até agora continua sendo aquele ponto de interrogação. Aquele ponto de interrogação, de política, né? De política. Então, isso acaba que Paracatu continua com os mesmos problemas, né? Existe uma coisa que eu costumo me lembrar muito de São Tomás de Aquino. Para poder querer ir a Roma, você tem que saber que Roma existe. Então, a administração, para poder resolver, ela tem que saber fazer. Isso é verdade. E, assim, na visão do senhor, hoje a Copasa seria um mal necessário ou ela já deveria estar longe daqui? A Copasa é uma empresa que tem uma grande expertise, muito maior do que o município tem em termos de gerenciamento hídrico, abastecimento, né, de água, saneamentos. A Copasa, não vamos desmerecer a empresa, é uma grande empresa. Agora, o problema é, o poder concedente tem que ter força o bastante, usar os mecanismos jurídicos que tem à disposição, porque a Copasa, em Paracatu, ela explora a sociedade de Paracatu há mais de 4 décadas, sem nenhum investimento em Paracatu. Tem outra ação que ela foi condenada a fazer reflorestamento, o Ministério Público, a Justiça nunca teve força para fazer ela cumprir, e a coisa vai ficando, não é? Ela foi condenada a fornecer água de maneira contínua, o bastante para a sociedade de Paracatu agora, pena de R$10 mil por dia, juntamente com o município, que também foi condenado, não só a Copasa, mas, olha, tem recurso, vamos levando e vamos explorando a sociedade de Paracatu. Quando foi a questão da ET, nós iríamos entrar com a ação para obrigar a construção para tratar o esgoto. E nessa ação teríamos o objetivo de pedir que devolvesse durante décadas o que eles cobrou sem prestar serviço. Eles fizeram a ET. Fizeram a ET e nós não sabemos como funciona isso hoje, né? Então a situação é muito grave. E é importante que o município, né, venha em público esclarecer, mostrar como está sendo feito esse trabalho de fiscalização, não é mesmo, doutor Paulo? Olha, o problema é que as administrações municipais, é aquilo que eu disse para você. Para você querer ir a Roma, você tem que saber que Roma existe. Administrações municipais, elas são muito incipientes ainda. São muito festivas, vamos dizer assim. São administrações muito festivas. Alguém se elege, se reúne com seus amigos e tudo fica muito festivo, né? Talvez essa força política anula o que deveria ser feito do ponto de vista técnico, né? Tem remédios jurídicos para o município resolver o problema da Copasa e até declarar a caducidade do serviço, que é a retomada por não cumprir o contrato de concessão? Tem. Mas volto a dizer, para querer ir a Roma, tem que saber que Roma existe. Doutor Paulo Campos, o senhor falou aí da responsabilidade do município no fornecimento, né, dessa água em Paracatu, que é muito grande. Reforce um pouquinho o papel desse município agora perante a Copasa e, mais importante, perante a população que espera realmente uma resolução. Olha, o serviço é público, é o município que tem o dever de prestá-lo, podendo fazê-lo de maneira indireta através de concessão. A lei permite que o município faça como de fato fez. Agora, o poder concedente
não, como é que fala assim, não cedeu, não entregou, não deixou de ser o responsável pelo serviço público. Continua sendo o serviço público que é prestado por uma concessionária. O município tem poderes para fazer com que a Copasa preste um serviço adequado. Mas eu volto a dizer, o poder político da Copasa é imenso e acaba que o município fica neutralizado por esse poder político. Eu lembro uma época, quando ia reformar a concessão da Copasa, depois de uma concessão trientenária, tinha uma questão, vereadores, a Câmara inteira contra a Copasa e tal, Foi feito muito barulho. Aquele barulhão todo, né? Aí a Copasa diz para os vereadores, mais ou menos assim, para vocês precisam conhecer a Copasa, vocês não conhecem a Copasa. E convidou um certo número de vereadores para conhecer a Copasa. Eles foram a Belo Horizonte, visitaram a sede da Copasa, a estrutura, voltaram todos encantados. O único vereador que teve uma visão administrativa a longo prazo, foi justamente um vereador meio, como é que eu falo, diferente, meio exótico, que, eu não sei nem se ele está vivo ainda, chamado Wilson de Freitas, conhecido na cidade como Dente de Lobo, que manteve a sua posição. Era um homem, não sei se está vivo, é um homem simples, sem grandes pretensões, sem grandes vaidades. E teve uma visão de futuro, ele dizia, nós vamos ficar sem água. Não é? Então, o poder, que eu digo para você, esse poder político inebria o poder municipal, poder político municipal. Né? Às vezes, um determinado candidato, a Copasa virou, como é que eu falo com você assim, bandeira de campanha. Eu vou eleger, o primeiro ato que eu vou fazer é resolver esse problema. A eleição acaba, o problema é esquecido e a sociedade continua com o mesmo problema que nós estamos. Esperem, tomara que Deus ajude que nós tenhamos água para colocar no reservatório, não é? Está sendo feito um reservatório grande, uma obra do ponto de vista econômico de grande investimento. Sim. Espero que ele resolva. Não é? Espero. Mas a responsabilidade primeira é do poder concedente, é do município. A Copasa é uma empresa, uma sociedade de economia mista, onde mais de 50% é do Estado, mas ela tem acionistas que interessa a eles o lucro, acima de tudo. E é o que acontece. Não é só aqui, não. É só aqui, não. A maioria das cidades, a Copasa joga esgoto a céu aberto nos cursos de água. E a taxa de esgoto é cara. E a taxa de esgoto é paga. O esgoto é para coleta e tratamento. Ou seja, é uma situação muito séria. É com grandes danos ambientais, com grandes danos à saúde pública, à vida, à saúde pública. Agora, cabe ao poder público municipal tomar providências. Tem instrumentos jurídicos para isso? Tem. Mas volto a dizer, para querer ir a Roma, primeiro tem que saber que Roma existe. Doutor Paulo Campos, muito obrigada pela participação conosco aqui, né, no Jornal da Cidade, aqui pela TV Cultura Paracatu. Sinta-se à vontade para deixar uma mensagem para a população, para as pessoas que estão nos assistindo agora, tanto pelo YouTube, pelo Facebook e também pelos canais digital e analógico, deixando aí uma mensagem de otimismo, principalmente, né, doutor? Bom, eu diria para a sociedade que nós não devemos perder a esperança, não é? Continuar em cada eleição, exercendo o nosso direito de voto da maneira livre que nós achar que seja melhor, mas que tenhamos uma visão crítica, né, da realidade. E, acima de tudo, lembre que o Ministério Público é uma instituição que não dá conta de fazer tudo, mas a sociedade precisa de provocar também. Quem sofre as consequências da ausência ou da má prestação de um serviço público é a sociedade, é o usuário. Se ele não procura o Ministério Público, o Ministério, via de regra, os promotores, os juízes não usam serviço público. Não vão ao hospital, não usam a saúde pública, não usam o SUS. E se a sociedade ficar só reclamando de boca em boca e não tiver iniciativa de procurar os órgãos, continua sofrendo. Mas eu acho que tudo isso está na mão de cada um de nós.
essas mudanças. Eu deixo essa mensagem de otimista, lembrando à sociedade que não é o doutor Paulo que fez nada, quem fez foi a instituição Ministério Público, que pode continuar fazendo e continua fazendo um bom trabalho na cidade, não tenha dúvida disso. Tanto a doutora Constância, como a doutora Mariana, o doutor Nilo, tem um promotor novo que eu nem conheço, que eu acho que é o doutor Maico, parece que tem a doutora Thais, eu já não conheço mais as pessoas, né? Mas cada um fazendo a sua parte. Né? Então, a sociedade precisa de acreditar nas instituições e procurá-las. Exatamente. É com essa mensagem positiva que nós vamos para o próximo bloco, agradecendo mais uma vez a participação do doutor Paulo Campos. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os integrantes da TVC, né? E fico muito agradecido pela oportunidade. Bom dia a todos paracatuenses.